daqui a pouco. Vamos começar daqui a pouco. Boa tarde, caros internautas, boa tarde, ouvintes da Rádio Queiroz, nesta tarde de 3 de dezembro de 2020, neste direto livre, o live que hoje vai trazer como tema de abordagem a resiliência das empresas de comunicação social em Angola em tempos de crise agudizada com a pandemia da Covid-19. Este live está a ser transmitido em direto, está a ser transmitido nas páginas no Facebook e YouTube do Mundo a um Palmo e também na Rádio Queiroz 98.4 FM. O meu boa tarde é extensivo ao convidado deste live, o jornalista Teixeira Cândido, ele que é o secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Boa tarde, Teixeira Cândido. Eu não consigo ouvi-lo. Eu não consigo ouvir. Pode aumentar o... Oi. Consegue ouvir, irmão? Agora sim. Não, voltou a baixar o som. Pode falar um bocadinho mais alto. Consegue ouvir, irmão? Agora sim. O som está sempre a baixar, Teixeira Cândido. Não, mesmo assim, é melhor posicionar bem o volume. Mesmo assim, o som não é dos melhores. Convém posicionar o... Fernando, eu lhe ouço perfeitamente. Está a me ouvir? Agora sim. É melhor que fique neste formato. Ok. Então posso falar? Sim. Eu saudei o Teixeira Cândido. Pois, eu estava a retribuir a saudação a si, aos ouvintes da Rádio Queiroz e aos internautas que nos acompanham. Pois, para início de conversa, hoje, com o tema como as empresas de comunicação social em Angola resistem à crise económica agravada com a Covid, vamos passar uma VT e depois então começarmos esta abordagem sobre as mídias ou sobre a mídia em Angola. Eu vou... Não é notícia na mídia em Angola o aperto por que passam as empresas de comunicação social no país com dificuldades para pagar salário. Um minuto, vou passar a VT. Não é notícia na mídia em Angola o aperto por que passam as empresas de comunicação social no país com dificuldades para pagar salários, jornalistas e funcionários com contratos suspensos, etc., justificada pela crise econômica e financeira que o país vive e o mundo em geral. O estado financeiro das empresas do setor carece de apoio urgente. Se olharmos pelos crescentes apelos da classe, representada pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que pedem do Estado uma intervenção aos órgãos privados, já que no público o quadro não parece ser preocupante, pelo menos no que o salário diz respeito. Antes da pandemia da Covid-19, a mídia, que tem como principal fonte de receita a publicidade, tem sido afetada com a queda das receitas publicitárias, com mais efeito no privado, que tem também agora o desafio de transformação digital. Sejam todos bem-vindos ao live. Pois, esta é a VT que preparamos para início de conversa neste live,
O Teixeira Cândido acompanhou a VT. Mas não consegui perceber muito, todo mundo, pronto, estamos aqui, basicamente reflete a situação um pouco hoje da mídia, daquilo que eu estava a dizer há alguns meses para cá, se calhar estamos já a completar um ano e tal, que temos estado a fazer, a pregar, para nos passar esse passo que são, a pregar a necessidade. Não é notícia na mídia e em... A realidade é muito crítica, muito crítica. E temos dados para provar, de facto, o que dizemos. Segundo o último estudo da Marktest, o mercado da publicidade em Angola está estimado nesta altura em quase qualquer coisa como 14 mil milhões de kwanzas. Na verdade, este número não corresponde à realidade. Por que não corresponde à realidade? O estudo tem como base contabilizar toda a publicidade difundida, quer pela rádio, quer pelos jornais, como pela e calcula a publicidade em função do quanto vale aquela publicidade naquele órgão de comunicação social. Vamos explicar. Por exemplo, se a televisão pública de Angola cobra por 1 minuto uma publicidade 300 mil kwanzas, a empresa que elaborou o estudo contabilizou este número, essas publicidades todas que apareceram ou que foram difundidas na televisão, estabeleceu um determinado valor. Mas digo que o número não corresponde à verdade na medida em que grande parte da publicidade que hoje vai sendo difundida nos órgãos públicos é institucional e não é paga. Pressupõe que não há dinheiro, não entra para os cofres das empresas públicas, particularmente, neste caso, dinheiro, ainda que alguns ministérios, algumas empresas públicas que publicitam na televisão pública de Angola, na Rádio Nacional de Angola e nas edições de novembro, no caso, no Jornal de Angola, tenham inscrito, por exemplo, nos seus orçamentos, um budget, um valor para pagar a publicidade, para pagar a difusão da publicidade. O paradoxo é que essas empresas, quer públicas, quer públicos e outras instituições que vão publicitando, fundamentalmente estatais, pagam a concessão da publicidade, mas não pagam a difusão da publicidade. E isso o que significa? Significa que, por exemplo, se alguma agência consegue arrecadar com a concessão da publicidade algum valor, a rádio que difunde, a televisão que difunde, o jornal que difunde não recebe rigorosamente nada. E não recebe rigorosamente nada simplesmente porque os titulares ou pedem ajuda ou socorrem-se do ministro da pasta para poder influenciar a difusão desta publicidade, ou pedem diretamente aos órgãos de comunicação social com a promessa de ser uma orientação relativa lá, e portanto isso tem reflexo na contabilidade das empresas. Teoricamente há muita publicidade, mas o reflexo financeiro é quase nulo. Portanto, esses 14 mil milhões que a Marktest apresenta como sendo o budget, o valor disponível para o mercado da publicidade, pode não corresponder à verdade, pode corresponder eventualmente a 7 ou 8 mil milhões de kwanzas só. Pois, Teixeira Cândido, vamos só situar os internautas que ligaram-se agora na internet, no canal Mundo a um Palmo e também na Rádio Cairós 98.4 FM. Estamos a falar de como as empresas de comunicação social em Angola resistem à crise económica neste tempo difícil, agravado com a Covid-19. E o Teixeira Cândido, ao falar da publicidade, está a dizer que as empresas não recebem, ou seja, o valor que as empresas arrecadam para passar publicidade, as empresas de comunicação social, o valor que recebem para passar a publicidade não é um valor alto, portanto é um valor baixo. É isso que está a dizer? Não, o que eu estou a dizer é que para podermos aferir as dificuldades, o grau de dificuldades por que passam os órgãos de comunicação social, eu trouxe um número, resultado de um estudo que foi feito pela Marktest, a dar conta que existe para a publicidade, portanto para os órgãos de comunicação social, um determinado valor.
está estimado em 14 mil milhões de kwanzas. O que eu estou a tentar explicar é que estes 14 mil milhões de kwanzas, que supostamente estão à disposição dos órgãos de comunicação social, não é um número exato, não corresponde à realidade, na medida em que o estudo baseou-se, ou seja, o estudo contabilizou toda a publicidade difundida pelos órgãos de comunicação social. E para chegar ao valor de 14 milhões, teve de calcular cada uma daquelas publicidades em função da tabela de publicidade praticada por cada órgão de comunicação social. Por exemplo, a Rádio Queiroz, para difundir uma publicidade que tenha um tempo de 2 minutos ou 3 minutos, o que faz não é cobra, por exemplo, por 3 minutos ou 2 minutos, 400 mil kwanzas. O que esta empresa que elaborou fez foi contabilizar toda a publicidade que a Rádio Queiroz difunde, baseando-se de cada uma daquelas publicidades de 2 minutos, terá sido cobrada ou terão as empresas que publicitaram pago à Rádio Queiroz 400 mil kwanzas. Quer dizer não que corresponde à verdade. Quer dizer que, por exemplo, alô? Sim, estou a ouvir, Fernando. Quer dizer que, por exemplo, uma publicidade de uma empresa ou do Estado não, ou seja, as publicidades do Estado não são pagas. As empresas, as rádios privadas não recebem alguma coisa para passar essas publicidades? Ou recebem muito menos? 90,9% não pagam. Não pagam. Uma vez mais, para situar os internautas e ouvintes, estamos a falar da publicidade como, ou seja, por ser a fonte principal de recebimento por parte da comunicação social. Portanto, as mídias não vivem mais senão só de publicidade. Sim, é a única fonte. Quer dizer, a Rádio Queiroz, que tipo de produto é que pode vender senão a publicidade? Não vende nenhum outro serviço. Infelizmente, não vende nenhum outro serviço. A televisão, que tipo de publicidade, que tipo de serviço é que pode haver uma prestação de serviço? Ok, pode haver uma prestação de serviço. Vá que não vá, mas a fonte de receitas como tal que existe é a publicidade. Ora, e se a publicidade, eu estou a dizer que a publicidade hoje está situada em quase 8, 9 mil milhões para cerca de 50 órgãos de comunicação social que existem a nível nacional. Estamos a dizer que se cada órgão de comunicação social vive, por exemplo, com 2 milhões ano, estamos a dizer que esses 8 mil milhões, não são suficientes para sustentar 50 órgãos de comunicação social. A situação é tão crítica, que há órgãos de comunicação social que não pagam há 3, 4 meses. Se houve relatos, e é um facto, houve a denúncia dos colegas da Rádio Despertar, de que a Rádio Despertar não pagava há 3 meses, e vemos agora uma carta endereçada ao sindicato, vindo da Rádio Morena, em Benguela, cujos trabalhadores jornalistas estão a caminho de 4 meses sem salário, porque não há receitas publicitárias, não há. Se em Luanda a situação é crítica, nas outras províncias a situação é 3 vezes mais crítica. Por quê? Porque grande parte das empresas que publicitam estão em Luanda e quando elas concebem publicidade, concebem a partir de Luanda e pensam em difundi-la a partir de Luanda, ainda que tenham sucursais, ainda que tenham sedes provinciais, elas não estão preocupadas em difundir aí onde estejam as suas sedes provinciais. Falo, por exemplo, da banca, falo das empresas cimenteira, falo das telefonias, falo, por exemplo, da própria Sonangol, falo da Indiama, falo das grandes empresas que Natag, todas as grandes empresas que publicitam, públicas que privada, fazem-no preferencialmente em Luanda e para o setor de Luanda, o que acaba por não haver receitas para os outros setores ou para as outras províncias. É uma situação crítica. Teixeira Cândido, vamos começar a tentar perceber este mercado de publicidade, um mercado que, segundo dados a nível mundial, baixou. Mas, portanto, eu quero levá-lo a fazer uma reflexão sobre a forma como o mercado funciona. Portanto,
Aqui em Angola, as publicidades não são feitas, na sua maioria, por empresas vocacionadas, ou seja, o Teixeira Cândido, se trabalhar numa rádio, pode fazer uma publicidade e passar nesta rádio. Não acha que tem de haver aqui também algum controle, ou seja, tem de surgir players para organizar este mercado? Não acha que o mercado publicitário, por estar, entre aspas, um bocadinho sem dono, se assim quisermos, não acha que isso também pode influenciar para que os parcos recursos que poderiam cair nas contas dessas empresas não cheguem? Bom, na realidade tem de haver, para mim, não é uma questão de controle, para mim é uma questão de consciência, para mim é uma questão de conhecimento, porque nós temos uma lei que regula esta matéria. Temos a lei sobre o Estatuto dos Jornalistas, que proíbe qualquer jornalista de fazer publicidade. Fazer publicidade significa conceder publicidade ou dar rosto a uma publicidade. É incompatível nos termos do artigo 5º do Estatuto sobre o Estatuto dos Jornalistas. Só que, infelizmente, as direções dos órgãos de comunicação social ignoram, pura e simplesmente, porque nos dá jeito ter jornalista a fazer publicidade porque pagam mal. Porque pagam mal, ponto. Por outro lado, há também uma total ignorância das próprias direções dos órgãos de comunicação social que encaram essa situação com uma normalidade, o que é um absurdo, porque há uma lei e esta lei deve ser cumprida por todos os órgãos de comunicação social. No qual demos conta da situação difícil que vivem os órgãos de comunicação social do setor privado. Fazemos esse tipo de abordagem, mas me diz, como sabem, olha, eu pago mal, eu ganho mal. Receita... Sim, ganho mal. E qual é o problema? O facto de ganhar mal me autoriza, por exemplo, a matar alguém? Não. Então, se eu não posso matar porque é crime, então como é que eu posso fazer a publicidade quando a lei sobre o Estatuto de Jornalista diz que, enquanto jornalista, não posso fazer publicidade porque é incompatível, porque fere a ética, porque fere a deontologia profissional? Teixeira Portanto, Cândido, é uma questão de consciência. Nós estamos a falar, agora estamos a entrar na questão da situação dos jornalistas que veem na publicidade, os locutores, por exemplo, veem na publicidade uma forma de arrecadar algum valor para o final do mês. Logo, estamos a falar da situação dos jornalistas. Recordo que há sensivelmente 5, 6 meses, o Teixeira Cândido, na qualidade de secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, foi ouvido pelo Presidente da República no encontro em que o Presidente auscultou a sociedade civil. É a peça que vamos ver daqui a pouco, vamos ver agora, para recordar então o que o Teixeira Cândido terá dito. Atenção à VT que vamos passar agora. No qual demos conta da situação difícil porque vivem os órgãos de comunicação social do setor privado. Como sabem, a principal receita ou a fonte de receita dos órgãos de comunicação social é a publicidade. Não havendo publicidade, não há receitas. E por conta disso o setor vive dificuldades com a iminência de despedimentos. Sr. Presidente, nós gostaríamos de apresentar como proposta, porque entendemos que é também o dever do vosso governo ajudar o setor privado da comunicação social. Temos chefes de famílias que têm pura e simplesmente a sua atividade de jornalistas como a única fonte de receitas. Os outros países têm estado a adotar a publicidade institucional, a compra da publicidade institucional como uma das vias. Nós, inclusive, podemos reclamar um direito que nos assiste há 30 anos. A primeira lei de imprensa previa incentivos à comunicação social. A lei é de 91. A lei 22/91. A segunda lei de imprensa, que é de 2006, previa igualmente incentivos à comunicação social. A lei é 7/6 de 2006. E a última lei, que é a 17, que é a lei 1/17, também prevê igualmente incentivos à comunicação social.
Em síntese, Sr. Presidente, há 30 anos que o setor privado da comunicação social espera pela concretização deste incentivo. Pois, Teixeira Cândido, está a me ouvir? Estou ouvindo, sim, senhor. Acompanhou a peça que, de facto, que de resto é uma matéria que nós tivemos acesso a partir da internet, que dava conta do momento em que Teixeira Cândido apresentava os vários problemas por que passam os jornalistas e as empresas de comunicação social em Angola. Alô, Teixeira Cândido? Pois, sim, estou ouvindo. Depois de 6 meses passados, acha que essas preocupações foram ouvidas, ou pelo menos estão a ser ouvidas? Bom, que eu saiba não, ou seja, que não há nenhuma medida até agora que tenha sido tomada no sentido em que nós indicamos, em que apontamos. E a nossa maior preocupação, como faz referência ao vídeo, era, na realidade, pedir ao Sr. Presidente da República que, pela primeira vez, concretizasse aquilo que a lei de imprensa estabelece, que tem a ver com a questão dos incentivos, no sentido de acudir às empresas. Aliás, o Presidente da República voltou a reiterar agora no encontro que teve com os jovens que o Estado, no caso o Executivo, o Governo, estava a trabalhar, ou tem estado a trabalhar, no sentido de acudir às empresas, no sentido de conquista a não aumentar, ou a não ver no aumentado o número de pessoas no desemprego. Ora, o certo é que no setor da comunicação social não há uma única política que se conheça que vá neste sentido, de acudir às empresas de comunicação social. E por conta disso é que, vezes sem contas, ou passa a redundância, quase que mensalmente vamos tendo denúncia de que empresas que não são capazes de pagar 4 ou 5 meses, para não falar dos salários paupérrimos, magros mesmos, que as empresas pagam, para não falar, por exemplo, do falta da segurança social, porque a maior parte das empresas de comunicação social, fundamentalmente nessa altura, privadas, não pagam a segurança social. Temos 2 empresas públicas também que estão com uma dívida e por conta disso não conseguem mandar os seus trabalhadores para a reforma. Portanto, ou seja, estamos a dizer que grande parte das empresas privadas de comunicação social não é capaz de pagar as suas dívidas fiscais, por conta exatamente das receitas quase que não têm. Quer dizer, se não tem receita, é muito difícil de pagar, é muito difícil, ou não tem como pagar IRT, por exemplo, ou pagar os impostos. Agora, em relação à segurança social, bom, essa dificuldade, é verdade que as empresas têm que pagar 8% e os trabalhadores 13%. O certo é que muitas empresas não têm estado a fazer isso. Tentando fazer isso, porque pronto, ganham, recebem, e o pouco que recebem têm logo como uma preocupação tentar pagar os salários que pagam. Quer dizer, hoje encontramos ainda os que ganharem 45 quadros, encontramos os 50. É uma autêntica vergonha disso, mas essa é a realidade. Quanto? Eu não ouvi quanto? Eu digo, ainda há jornalistas a ganhar 50 mil kwanzas. 50 mil kwanzas? Sim. Temos jornalistas a ganhar 50 mil kwanzas. Teixeira Cândido, já que estamos a falar da situação dos jornalistas, mas antes deixa fazer aqui uma vírgula para dizer que esta transmissão está a ser feita em simultâneo nos canais do Mundo a um Palmo no YouTube e no Facebook, e também na radios.sapo.ao/Rádio Cairós e na Rádio Cairós 98.4 FM. Estamos a falar com Teixeira Cândido, é jornalista, secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, está aqui a apresentar o quadro da situação das empresas de comunicação social no país, e também estamos aqui a falar sobre a situação dos jornalistas. A situação dos jornalistas leva-nos, coloca-nos a refletir também sobre a qualidade da nossa democracia, porque a democracia, ou seja, para o exercício da democracia é indispensável o papel que
às mídias devem exercer. Não acha que esta situação, porque passam os jornalistas, pode deitar água abaixo, se assim quisermos, a consolidação do Estado democrático, do Estado de Direito, do Estado democrático e de Direito que Angola está a caminhar? Bom, se compreendermos a imprensa como o principal palco a partir do qual se discutem os grandes assuntos do Estado, se compreendermos que a imprensa tem, entre outros papéis, a responsabilidade de promover a gestão correta da coisa pública, nos termos que diz o número 11 da lei de imprensa, se compreendermos que a imprensa tem ainda a função de fiscalizar a gestão da coisa pública, se compreendermos que a imprensa tem a responsabilidade e tem a função de promover maior cidadania, se todos esses papéis que nós citamos aqui são consensualmente aceitos como a função da imprensa, então estamos a dizer que, nos termos em que nós hoje nos apresentamos, não somos capazes de fazer isso. Não somos capazes de fazer isso porque não temos uma independência econômica, não somos capazes de fazer isso porque, fundamentalmente, nos órgãos públicos aí não há independência política. E por que eu digo que não há independência política? Não há independência política porque, a partir do momento que os gestores dos órgãos públicos são nomeados pelo titular do Poder Executivo, que é o chefe do governo, e por conta disso, e pelo facto de nós, jornalistas, fiscalizarmos a ação do governo, estamos aqui a ver o conflito, na realidade, de interesse entre quem nos nomeou e quem tem de ser fiscalizado. Ou seja, qual é o distanciamento que tem quem foi nomeado para fiscalizar o nomeado. Dito de outro modo, os órgãos de comunicação social são tutelados pelo governo e os órgãos de comunicação social têm, dentre outras funções, fiscalizar este mesmo governo. Estamos aqui a dizer que falta distanciamento suficiente para os órgãos de comunicação social fazerem o seu papel. Não há distanciamento. Esta é a realidade dos órgãos públicos. A realidade dos órgãos privados é que não há independência econômica, uma vez que os órgãos de comunicação social não são capazes de ter receitas suficientes para pagar os seus funcionários, o que faz com que permitam, por exemplo, que vários profissionais ou façam chantagem, e temos tido chantagem, muitos jornais eletrónicos nas redes sociais fazem chantagem aos dirigentes, e isso é resultado um pouco da pobreza, mas também um pouco do problema da autorregulação que não funciona no nosso jornalismo. Ou então os órgãos de comunicação social pagam mal os profissionais e os profissionais não têm independência suficiente para recusar, por exemplo, uma oferta. Quem ganha 50 mil kwanzas, se alguém lhe der 250 mil kwanzas, se alguém lhe der 350 mil kwanzas, que representa 6 salários, que representa 12 meses de salário, 12 meses de salário, melhor dito, estamos aqui a dizer que a possibilidade dessa pessoa recusar é muito remota. Então, se alguém que aceita receber dividendos, receber valores, este profissional nunca vai estar comprometido com o interesse público. Poderá eventualmente colocar em xeque, poderá eventualmente colocar em causa o interesse público. Ora, estamos aqui a falar de que, não havendo independência econômica, não é possível exigirmos uma mídia forte. Não existindo uma independência política, não é possível existirmos uma mídia forte. Se não temos uma mídia forte, isso ressente, isso resvala para uma democracia que vai caminhando a passo de camaleão. É uma democracia não consolidada, porque é importante que, para além dos poderes formais, nos termos da Constituição, quando estamos a falar de poderes formais, estamos a falar do poder legislativo, do poder judicial, é importante que haja um outro poder, e tem sido, então, considerado como este outro poder a imprensa. Mas tem sido considerado poder quando este tem independência para agir perante todos esses poderes: político, legislativo, judicial e econômico. Se a imprensa não tem essa capacidade, não é possível falar de uma imprensa independente. Teixeira Cândido, quer dizer que
este olhar, este quadro que apresenta sobre a situação da comunicação social, em particular dos jornalistas, é o mesmo olhar que a sociedade tem quando vê para o jornalista? Acha que a sociedade também vê o jornalista como alguém, se assim quisermos, como alguém refém, como um pedinte? Acha que esta imagem que o jornalista passa para a sociedade? Claro, quer dizer, pelo menos grande parte dos governantes não tem respeito, não tem consideração por jornalistas, porque conhecem a realidade econômica dos jornalistas, porque muitos jornalistas ciclicamente vão batendo as suas portas, no sentido de pedir ajuda para resolver este ou aquele problema, e por conta disso colocam todos os jornalistas no mesmo saco, e passamos a ser todos pedintes, passamos a sermos todos menos pesados pelos governantes. Portanto, essa é a realidade. Infelizmente, grande parte da sociedade não conhece essa realidade, porque olha para 3, 4 jornalistas que se apresentam bem, eventualmente têm algumas condições mínimas e querem transpor esta realidade para todo o universo. E não é verdade. Não é verdade, porque, como digo, há jornalistas que vivem pior do que os outros cidadãos, têm este salário, têm de sacrificar para ir trabalhar, têm de usar táxis, com todos os condicionalismos, às vezes têm que ficar na paragem 5, 6 horas para poderem ir ao serviço, têm de atravessar longas, ou têm de percorrer longas distâncias para ir à reportagem. Quer dizer, esses constrangimentos todos não é capaz de proporcionar um jornalismo de qualidade. Um jornalismo de qualidade também está dependente da independência, das condições à disposição de jornalistas. Quando queremos comparar, às vezes, o jornalista brasileiro, o jornalista português, o jornalista americano, o jornalista britânico, descuramos as condições nas quais funciona o jornalista angolano, descuramos o salário que é pago, a qualidade de vida. Se um jornalista tem 50 mil kwanzas, quanto é que ele vai tirar? Qual é o dinheiro que ele vai poder tirar para comprar um livro? Quando um livro, por exemplo, custa 30 mil kwanzas, 25 mil kwanzas, se o jornalista não lê, como é que o jornalista pode aumentar o seu nível? Como é que o jornalista pode aumentar o seu senso crítico? Então, estamos aqui a dizer que a nossa realidade condiciona-nos a ser profissionais de qualidade, condiciona-nos a fazer um jornalismo de qualidade e, ao fim e ao cabo, condiciona a própria democracia. Teixeira Cândido, uma das soluções, segundo apontou um gestor de uma rádio privada da capital, seria que algumas empresas se associassem a rádios, a televisões, mas parece que existem poucas empresas que aceitam, por exemplo, associar-se a uma rádio. No caso, até mesmo algumas pessoas bem colocadas aqui em Angola poderiam investir numa rádio, poderiam ser sócios numa rádio, numa televisão. Acha que falta alguma pressão, se assim quisermos, por parte do Estado? Acha que não há vontade política para que as rádios tenham sempre uma pessoa com dinheiro para poder sustentar a rádio, já que a rádio, ou seja, a rádio, televisão, estamos a falar das mídias, já que elas não vendem senão formar, informar e entreter? Não, a minha opinião não é essa. A minha opinião é de que o empresário, quando pensa em investir, tem que ter lucros. A rádio não dá lucros, o jornal não dá lucro, a televisão hoje em Angola não dá lucros. Então, por que razão é que eu vou investir num órgão de comunicação social? Vou deitar meu dinheiro para fora, ou eu vou deitar meu dinheiro ao lixo? Qualquer empresário que investe hoje nesse setor da comunicação social ou tem interesse público, ou tem interesse político, ou tem qualquer outro interesse de influenciar a decisão, ou são as grandes que vão investir porque querem evangelizar. Portanto, os empresários como tal, que investem, e são muito poucos os empresários que investem, não têm lucros. Se for perguntar a muitos desses que investiram quanto é que investiram e quanto é que arrecadaram ao longo da existência dos órgãos de comunicação social, não são capazes de dizer um único ano em que tiveram lucros. Portanto, se a nossa economia não é forte, se a nossa economia não é pujante, se não há empresas a publicitar, não é possível ter lucros. Nos outros países, sim.
Sei, por exemplo, do Grupo Imprensa, do qual faz parte a SIC, a revista Visão e o Jornal Expresso, que nos anos passados foi, de facto, anunciando lucros de quase 4 mil milhões, por aí fora, 5 mil milhões, por aí fora, mas eu não conheço. É verdade que os órgãos de comunicação social também não publicitam os seus relatórios, apesar da lei de imprensa impor que todos os órgãos de comunicação social anualmente deviam publicitar os seus relatórios de conta. O certo é que nenhum deles faz, e mesmo que fizessem, não tenho expectativa de saber que um deles tivesse tido lucro. Não acredito. Não há um único que tenha dito, e eu estou a falar, por exemplo, a Zimbo, aqui um exemplo. A Zimbo, antes de ser recuperada pelo Estado, tinha um custo de qualquer coisa como 170 milhões de quase ano, ou por mês tinha um custo de 170 milhões por mês, e só 80% deste valor era feito pela Zimbo, ou seja, a Zimbo era capaz de fazer qualquer coisa como 80 milhões, 90 milhões, havia sempre um déficit de qualquer coisa como 90 milhões, 80 milhões, e estes 90 milhões, 80 milhões eram sempre cobertos pelos seus acionistas. Ora, estamos aqui a dizer que se decorrido quase 10, 12 anos, a Zimbo ainda vivia à custa dos seus acionistas, estamos aqui a dizer que não é uma televisão com lucros. Não sendo uma televisão com lucros, quem é um empresário de bom senso que vai pegar no seu dinheiro e vai investir num órgão de comunicação social quando sabe que dele não vai resultar lucros? Não é possível. Portanto, não é possível. Grande parte dos que investem. Esta é a pergunta que fica, a pergunta do Teixeira Cândido, mas eu tenho uma outra pergunta, falando da Zimbo, falando do grupo Mídia Nova, está correto? Sim, falando da Zimbo, da Rádio Mais, do Jornal do País, em maio, notícias davam conta que preparavam para suspender contratos. Depois, essas empresas foram recuperadas pelo Estado. Como é que o Sindicato dos Jornalistas está a ver este processo de depois passar as empresas do Estado para o privado? Como é que está a ver? Há transparência? Bom, a questão que se coloca primeiro é para o ponto número 1. As empresas do Grupo Mídia Nova estavam tecnicamente falidas. O jornal O País tinha suspenso em abril 32 profissionais e invocava incapacidade financeira para continuar a pagar salários. Esses funcionários voltaram, de facto, a serem reintegrados assim que o Estado recuperou os órgãos de comunicação social. Portanto, este é um ponto assente. Os órgãos de comunicação social, a Mídia Nova, a Rádio Zimbo, o Jornal do País e a Rádio Mais, tecnicamente estavam falidos. O Estado recuperou os órgãos de comunicação social com o fundamento de que eles foram construídos com fundos públicos, nada contra, aplaudimos. De facto, se os órgãos que foram construídos com fundos públicos devem, de facto, voltar à esfera privada ou à esfera pública. Porém, como se trata de órgãos de comunicação social, que são às vezes instrumentos, são usados às vezes como instrumento de disputa política, e porque a lei de imprensa, nos termos do artigo 25 e 26, proíbe que uma única pessoa, coletiva ou física, ou seja, Estado ou privado, concentre órgãos de comunicação social, sob pena de colocar em risco a pluralidade da informação. Aqui a pluralidade da informação é compreendida como sendo a possibilidade de um órgão de comunicação social conceder espaço a todos os atores, quer eles sejam políticos, quer eles sejam sociais. E a lei de imprensa, para precaver exatamente esta pluralidade de órgãos, de pluralidade de informação, proibiu ou proíbe que uma entidade física ou não é, tenha na sua posse vários órgãos de comunicação social. E é exatamente essa questão que se coloca. Por isso é que o sindicato fez sair depois um comunicado a pedir, de facto, ao Estado que indicasse um horizonte a partir do qual pudesse privatizar esses órgãos de comunicação social que agora passaram para a sua esfera. Por quê? Porque a lei de imprensa o proíbe. Mas dissemos também que o Estado não devia apenas privatizar por privatizar, devia privatizar, mas devia acompanhar esta privatização com um conjunto de medidas
que permitissem que essas empresas, ou que permitissem que os empresários que adquirissem essas empresas não tivessem dificuldades de manter sustentáveis essas empresas. E quais são os conjuntos de medidas, ou qual é o conjunto de medidas que nós propunhamos? Estamos a falar dos incentivos fiscais, os incentivos estão previstos na lei de imprensa, não é um favor que o Estado iria fazer, é basicamente um dever legal. O Estado estaria a concretizar um dever em Portugal, nos Estados Unidos da América, na Polónia. Os governos, por conta da questão da pandemia, disponibilizaram dinheiro em Portugal. O governo português disponibilizou 15 milhões de euros, okay? 15 milhões de euros para acudir às dificuldades dos órgãos de comunicação social. Órgãos como a SIC, Jornal do Expresso, que são órgãos de referência em Portugal, receberam cerca de qualquer coisa como 4 milhões de dólares para poder fazer à crise. Imaginem um mercado como o português, onde a economia é pujante, que não tem comparação com a nossa, onde circulam, onde o montante da publicidade está avaliado em quase 600 tal milhões de euros ano. Como é que um mercado como este, o Estado é capaz de acudir às empresas de comunicação social por conta da pandemia, por conta do facto das empresas terem reduzido o estado publicitário, e o nosso mercado, que é um mercado sem grande expressão económica ainda, sobretudo nessa altura, que depende de um único produto de exportação, como é que um mercado como este não tenhamos o Estado a acudir às empresas de comunicação social? Mais uma pergunta. O Estado não acudiu às empresas de comunicação social? Mais uma pergunta que fica, feita pelo jornalista Teixeira Cândido, ele que é também o secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Esta conversa está a ser transmitida em direto nas páginas no YouTube, Facebook do Mundo a um Palmo e também numa transmissão simultânea na rádio Cairós 98.4 FM. Portanto, existem aqui várias situações para serem abordadas. Teixeira Cândido, o sindicato tem estado a aconselhar ou a incentivar os jornalistas para a investigação, para fazer jornalismo investigativo. A propósito deste tema, vamos acompanhar agora uma VT que faz referência ao jornalista Liberato Furtado, que foi ouvido pela PGR há alguns dias sobre uma matéria relacionada ao jornalismo investigativo. Vamos acompanhar agora esta VT. Dizer que são 16 horas e 58 minutos. Continuamos a transmitir este live. Vamos agora para a VT do... Esse trabalho investigativo começou a partir de um julgamento, não é? Que apresentaram alguns factos e despertou-me alguma atenção e me predispus a fazer uma investigação mais alargada até. Só não continuei por causa do despertar precipitado de algumas coisas, porque não cabia só nessa investigação a senhora procuradora, eram outras pessoas mais, inclusive até da polícia. Mas pronto, então, quando eu, diante de um extrato de conta, me diziam que a senhora usava uma conta pessoal para depósito de quantias destinadas a dinheiros apreendidos, não é? Ao pagamento Portanto, era um dinheiro que não era depositado como devia ser em contas, por exemplo, da PGR deviam ser depositados em contas da PGR, mas eram depositados em conta particular. De acordo com as investigações do Liberato, eram depositadas em contas particulares. Diante do que me chegou, nos diz que esta quantia, ou essas quantias que eram destinadas à conta da PGR iam dar à conta da magistrada, alegadamente, diante do que me foi apresentado. Mas
independentemente da dúvida que pudesse despertar ou certezas desse documento, são 17 horas além agora, disso, recomenda que eu devia seguir algum caminho. Eu segui. O caminho foi este de pedir o contraditório. Por questões de programação, não sei se ainda continuam a transmitir, mas nós aqui vamos continuar até bem perto das 17h15. Teixeira Cândido, qual é o comentário que se oferece fazer? Bom, primeiro o sindicato dos jornalistas angolanos está solidário e é incondicional e apoia incondicionalmente o jornalista, o colega Liberato Furtado. Entendemos que o jornalista tem informações, tem fontes, e em função das fontes fez a investigação que se impunha, procurou fazer o contraditório, porque tivemos acesso ao documento e o Liberato nos fez chegar o documento em que procurava pelo contraditório, pela versão da magistrada em causa. A magistrada não o fez na altura em que o Liberato solicitou, o Liberato esperou o suficiente, e não tendo havido da parte da magistrada disponibilidade para fazer o contraditório, o colega Liberato, por entender que é uma matéria de interesse público, tornou-a pública. É verdade que a magistrada veio depois fazer exercer o direito de resposta, um direito que ela assiste, onde ela apresentou a sua versão dos factos. O certo mesmo é que a conta existe, a tal conta existe. Se os valores iam para a esfera pessoal da magistrada ou iam para o Ministério Público, depois o Tribunal é que vai ter depois de confirmar essa veracidade dos factos. O certo é que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos apoia o jornalista Liberato Furtado e está incondicionalmente com o Liberato Furtado, assim como temos estado a incentivar outros profissionais. É esse jornalismo capaz de esclarecer factos, é esse jornalismo que é capaz de promover a boa gestão, a gestão correta da coisa pública, é esse jornalismo que é capaz de desmontar mitos, é esse jornalismo que se impõe num contexto em que competimos com as redes sociais, num contexto em que hoje noticiar um facto não basta, porque hoje qualquer pessoa com smartphone pode fazer a foto e colocar no Facebook e dizer, por exemplo, que aconteceu um acidente Y, cidadão Beltrano, foi morto aquele cidadão. Agora compete ao jornalismo explicar porquê, explicar como foi morto ou como foi atropelado. É esta função que se impõe. E este como ou porquê, que são então as das últimas questões do famoso lead, do primeiro parágrafo da notícia, não é mais do que o jornalismo de investigação. Eu tenho que explicar porquê, por exemplo, é que um determinado município tem apenas um posto médico e uma escola, mesmo existindo há 40 tal anos, por exemplo. Será que este município não tem estado a beneficiar do Orçamento Geral do Estado, quando todos os anos este município aparece no orçamento do governo da província Y, do governo da província X, e com várias despesas inscritas? Como é que não tem reflexo? Portanto, é esse jornalismo que se põe, e a propósito disso, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos promoveu uma formação, agora não vai há 25 dias, fizemos-lo em Benguela, fizemos-lo no Namibe, e agora há uma semana fizemos também na Lunda Sul, do qual fizemos na Lunda Sul, e a próxima formação vamos fazê-lo em Cabinda. Portanto, o sindicato de facto, temos de apostar. Achamos que apostando nesse tipo de jornalismo, não só dignifica a própria classe profissional, mas também é aquele jornalismo que dá resposta à sociedade. E a propósito desta questão, o sindicato tem patrocínio da Ordem dos Advogados para acompanhar este e outros casos que poderão surgir? Bom, o sindicato não tem um patrocínio da Ordem. Como sabem, a Ordem concede patrocínio a qualquer cidadão que fizer prova de não ser capaz de, por exemplo, pagar um advogado. De todo modo, o sindicato tem advogados, muitos profissionais, muitos colegas nossos que fazem parte da direção do sindicato são advogados,
quando for necessário, quando o colega requisitar ou quando o colega estiver com dificuldades de contratar o advogado, muitos de nós nos oferecemos para advogar por outra causa. Portanto, a questão do advogado hoje, felizmente, para o sindicato está solucionada, está resolvido. Quando quando o colega não tem preferência, porque há colegas que têm preferência por este ou por aquele advogado, mas a maior parte dos filiados que solicitam advogados ou que solicitam advogados, nós colocamos à disposição dos colegas para defender. Só para dar exemplo, o grupo dos colegas da Média Nova que tinham visto os seus vínculos suspensos, tiveram assistência do advogado, o advogado acompanhou, propôs ação de conciliação, solicitou uma conciliação, porque a Lei Geral do Trabalho impõe que antes de intentar uma ação diretamente, tem de haver uma tentativa de conciliação que é feita pelo Ministério Público, o Ministério da Lei Geral do Trabalho, é feita pelo Ministério Público e o Sindicato de Organização Laboral fez. É verdade que os colegas acabaram por ser reintegrados, mas a ação continua porque os colegas ficaram quase 3-4 meses sem os seus respectivos salários e a empresa Média Nova, no caso o Jornal do País e a Rádio Mais, recusa pagar esse salário por entender que agiu corretamente. Na verdade não agiu corretamente porque o decreto de estado de emergência, o decreto que regulava o estado de emergência proibia qualquer empresa de suspender vínculo. Quando a Média Nova suspendeu o vínculo com os trabalhadores, nesta altura vigorava o estado de emergência e, consequentemente, essa norma que proibia qualquer empresa de suspender o seu vínculo com os seus trabalhadores. A Média Nova suspendeu o vínculo no dia 15, quando o decreto sobre o estado de emergência começou a vigorar desde o dia 8. Portanto, a ação continua na PGR, portanto, nós continuamos a defender os colegas e nesta altura estamos a reclamar que a empresa pague os salários que os colegas deixaram de pagar. Já não estamos a reivindicar que os colegas sejam reintegrados, porque já foram reintegrados, estamos a reivindicar que os colegas recebam os salários que deixaram de receber. Portanto, em relação aos advogados, felizmente estamos bem servidos. Ainda sobre as reclamações, como é que está a situação dos jornalistas que perderam os seus meios como gravador, microfone, câmara, a quando das manifestações que ocorreram do dia 24 e dia 11 de novembro? Foram devolvidos os meios? Não foram devolvidos. Voluntariamente a polícia não fez a devolução. O sindicato escreveu agora uma exposição que vai dar entrada agora pela semana à exposição ao Comando-Geral para solicitar a devolução dos meios. Se voluntariamente o Comando-Geral não fizer, vamos obviamente tentar uma ação de responsabilidade civil para solicitar a reparação dos danos que os agentes da polícia causaram. Ok, estamos a terminar estamos na ponta final deste direto livre, o live com Teixeira Cândido no Facebook e no YouTube. Não vamos terminar sem antes abordarmos o último tema deste live, que tem que ver com a expansão dos canais na internet, canais de notícias em Angola. Estamos a falar de jornalismo online. Este canal, o Mundo a um Palmo, também é um canal que faz jornalismo online. Como é que Teixeira Cândido vê a expansão do jornalismo online no nosso país? Bom, temos estado a apreciar e temos estado a incentivar os colegas. Aliás, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, com apoio da Embaixada Americana, promoveu 4 sessões de formações em Benguela, fizemos em Cabinda, fizemos no Ambo, e fizemos em Malange, fizemos em Luanda, 2 ciclos de formações, quer dizer, 2 anos. Técnico da o Sindicato dos e acordar professor de uma universidade, não dá para fazer isso. É verdade que eu posso ter colabora na Zona Angola, que é professor. Como sempre, uma mídia mais barata, mas uma mídia alternativa. São 17 horas e 11 minutos em Angola.
deve concorrer, deve permitir que os jornalistas exerçam com a liberdade que se exige. Angola, criança pequena não pode ir à escola, e nós concordamos. Temos estado a Mas é o incentivar, paradoxo, em encorajamos França, vão entrar o para o vosso novo estado de trabalho, como emergência vamos a partir da manhã, sexta-feira, parar deverá parar o ensino secundário e universitário e, paradoxalmente, o ensino primário vai continuar. No formato online, no formato digital. Entendeu? Para nós, de facto, uma alternativa e temos que incentivar, não podemos cruzar os braços. A sociedade espera de nós exatamente o nosso contributo. O nosso contributo terá de ser dado no formato físico, no formato profissional ou via online. Pois, estamos a terminar este live. Muito obrigado pela questão. Live Bom, precisamos entender que as teleaulas no ITEL, na verdade, é um processo auxiliar àquilo que é o processo de ensino-aprendizagem comum em Angola. O empreendedorismo, a educação. De forma tradicional, nós perguntamos aos nossos convidados, no caso vamos perguntar ao convidado Teixeira Cândido, como é que vê a iniciativa do nosso canal em trazer uma abordagem, ou trazer abordagens ligadas à nossa sociedade num formato diferente, num formato digital? Bom, este é o futuro. Nós não podemos fugir ao futuro. O futuro é exatamente isso que o canal Palmo vai fazendo, como outros órgãos de comunicação social também vão fazendo. Nós encorajamos, esse é o futuro, nós não podemos, temos que começar a caminhar. O que eu peço, na verdade, é o rigor e a qualidade com que vocês vão fazer, continuem a fazer exatamente com este rigor, com esta qualidade. Acredito que a publicidade depois vem, quando uma coisa é bem feita, quando o jornalismo é bem feito, é bem exercido com rigor, com pluralidade, com isenção, com respeito às normas deontológicas, seguramente esse jornalismo depois passa a ser credível, e um jornalismo credível, obviamente, atrai receitas. Este é o futuro. Portanto, o canal Um Palmo faz... O mundo a um palmo. O mundo a um palmo, perdão. Exatamente. Sim, o mundo a um palmo, perdão. O mundo a um palmo, perdão, o que vai fazendo é do futuro. Perdemos o sinal, o som. Perdemos o som. Pois não, estava eu a dizer que o Mundo Palmo faz é exatamente este o futuro. É para aqui onde nós temos de caminhar, temos de aperfeiçoar apenas a nossa qualidade e a sociedade, de facto, vai continuar a ser bem servida. Não podendo servir nos formatos tradicionais, vamos fazê-lo neste formato e o importante é que a nossa lealdade, o nosso compromisso é com a sociedade, é com o povo, e nós vamos podendo fazer o máximo para o servir, quer nos formatos convencionais, quer no formato digital. Corrija-me se estiver errado, a lei de imprensa está a ser atualizada, é isto? Sim, está a ser revista. Está a ser revista. Será que já irá fazer referência, já irá trazer este formato de fazer jornalismo? Não, na realidade a atual lei já prevê exatamente isso, só que não faz diferença entre o jornalismo atual, o jornalismo online com o jornalismo convencional, mas já prevê, ou seja, a lei de imprensa diz que em todas as questões, o jornalismo online equipara-se ao jornalismo convencional. É óbvio, por exemplo, a tua pergunta faz todo sentido, para se abrir um canal de televisão em Angola, canal normal, uma estação de televisão, é necessário que a pessoa tenha 800 milhões de kwanzas. Capital mínimo, dir-me-ão vocês se essa exigência também é para o online? Não, obviamente que não. E aí é que a lei é omissa, e aí é que a lei precisa de especificar. Obviamente que isso nem é possível, nem é uma exigência que não faz qualquer sentido, e acho que o próprio
o legislador compreendeu e o Estado está a promover a revisão exatamente para acabar com essa exigência que é necessária. Porque, por exemplo, para registrar um canal de TV, TV online, eu penso que ainda não existe essa categoria. Não, já existe. A TV online pode ser registrada nos mesmos termos em que é registrado um jornal, nos mesmos termos em que é registrado um órgão público. Basta, de facto, ter um estatuto editorial, ter uma direção, indicar a composição da direção, quem é o diretor, quem é o responsável, indicar a sede, ter um pacto de uma empresa e submeter ao Ministério das Telecomunicações, ao Ministério da Comunicação Social, Ministério das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, para o efeito de registro e para o efeito de atribuição de um número, porque a partir daí os colegas estarão autorizados a abordar qualquer fonte de informação. Já está. Pois, muito obrigado por este direto. Muito obrigado mesmo, Teixeira Cândido, por disponibilizar-se a responder às minhas perguntas neste canal O Mundo a um Palmo. Bom, nós é que agradecemos, somos jornalistas, não podia ser ao contrário, não podemos ser nós a dificultar o acesso às fontes. Sempre que for possível, estaremos aqui para partilhar com vocês as reflexões da classe, as nossas reflexões sobre o meio da comunicação social ou outra instituição qualquer no qual possamos estar habilitados para fazer. Muito obrigado, Teixeira Cândido. Até a próxima oportunidade. Pois. Estamos juntos. Estamos juntos. Assim terminamos esta conversa com Teixeira Cândido, jornalista, e ele que é também secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que respondeu às minhas perguntas sobre a resiliência das empresas de comunicação social em Angola em tempos de crise. Falou também da situação dos jornalistas, falou do jornalismo online. Então terminamos este live. Para si, caro internauta, despeço-me. Eu sou Fernando Quimbundo e também contei com a técnica, auxílio técnico de Vidigal Fansoni. Nós prometemos voltar em próximas oportunidades. Muito boa tarde, bom resto de quinta-feira.